Boa noite, seguidores do canal Dando a Terra, né, produtores rurais, aqui toda a galera que se inscreveu no canal. Eu sou Antônio Pinho, certo? Nós fizemos uma série de lives essa semana aqui no canal e hoje nós estamos aqui com a doutora Mirela. Mirela, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, Mirela, como eu falava aqui com o pessoal, nós temos, eu acho que até você viu, né? Nós temos feito uma série de lives aqui no canal, fazendo uma análise dessa crise do coronavírus, certo? Então aí é uma grande honra hoje recebê-la aqui no canal da Terra, até para a gente ter assim, uma visão de alguém que atua na área da saúde, né? Então, assim, só te apresentando, né, para o pessoal que não te conhece, eu acho que se você quiser se apresentar para o pessoal do canal, né, fica à vontade. Eu sou Mirela Fabiana de Mello, sou médica do Hospital Universitário aqui de Santa Catarina, UFSC Florianópolis. Sou médica desde o ano de 2006 e atuo no HU desde 2017. Ótimo. Aí qual é a área da sua atuação no HU? No HU eu sou a médica do trabalho do Hospital Universitário, então eu atendo os trabalhadores do... Ótimo. Só do Hospital Universitário ou da UFSC inteira? Não, só do Hospital Universitário. Certo. Perfeito. Então, Mirela, ótimo. Né, nós temos aqui eu creio que um dos grandes problemas, né, que nós temos enfrentado nos últimos dias é o pânico, né, o pânico social criado em torno dessa pandemia. Não sei qual seria o termo técnico, né, a tratar dessa questão. Seria uma pandemia, ou Mirela? É uma pandemia pelo simples fato desse vírus ele existir ao mesmo tempo em vários países diferentes, tá? É só isso. Como ele está presente em vários países do mundo inteiro, é chamado pandemia, tá? Certo. Então não, o termo pandemia não tem nada a ver com o número de infectados. Não tem nada a ver com a gravidade. Como existem casos em todos os países do mundo, ou em muitos países ao redor do mundo, é chamado pandemia. Perfeito. É porque o termo pandemia talvez possa assustar algumas pessoas, né? Achar que, bom, se é pandemia, quer dizer que é uma coisa... assim, o mundo um pandemônio. O mundo tá acabando, né? Sim, tem gente que vê assim. Sim, mas é só um termo técnico que diz, então, que esse vírus se alastrou em várias regiões do mundo ao mesmo tempo. Exatamente, é só isso que quer dizer. Perfeito, ótimo. Então isso já é uma informação bacana, né, que realmente, né, eu não sabia desse aspecto técnico, né, então eu acho que é uma informação bacana aqui para a gente trazer para o nosso público, né. Mirela, então, se você pudesse nos dar digamos... Um apanhado geral? Um apanhado geral, assim, né, como é que está hoje, né, eu acho que é bom a gente começar assim, nível Brasil e depois vindo para o nível regional, né? A nível Brasil, hoje, como é que está a questão da pandemia do coronavírus? Vamos lá, então, vamos começar. Vou falar até a nível mundial. O total de casos confirmados ao redor do mundo hoje, segundo um site confiável, é Qual de é o 300. site? O site é da Universidade de Johns Hopkins, uma universidade de medicina dos Estados Unidos. É coronavírus.jhu.edu/map.html, para quem quiser ver e acompanhar em tempo real. Depois eu boto o site, né? Você me passa o site, eu coloco na descrição Embaixo. do vídeo. Então quer dizer que a sua fonte é o John Hopkins, né? Que digamos, do Departamento de Medicina da Universidade de John Hopkins, nos Estados Unidos. Isso mesmo. Ótimo, e lá eles têm, em tempo real, eles acompanham todos os países do mundo, tá? Então, perfeito. Hoje, os casos confirmados de coronavírus no mundo é de 375.458 casos, com 16.371 mortes e 100.000
958 pessoas que se curaram, tiveram o coronavírus confirmado e tiveram já a cura confirmada também, tá? Aí, passando para números de Brasil, tá? Casos confirmados hoje, 1.891 casos. 34... Quase 1.900 casos, então. Quase 1.900, beirando 2.000. Chegaremos a 2.000 rapidamente. Certo, temos 34 mortes, 2 casos do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Até agora. 34 mortes até agora. 34 e mortes 2 agora, casos de cura. 2 casos de cura confirmados. Foram diagnosticados e curados do coronavírus, tá? Então, nós temos 1.855 casos ativos de coronavírus diagnosticado no Brasil hoje, tá? Vamos, então, para Santa Catarina. Os dados de Santa Catarina disponibilizados no site oficial do governo é da data do governo brasileiro. Estadual de Santa Catarina. Do governo de Santa Catarina. Do governo de Santa Catarina, às 18 horas. Esses dados são confirmados das 18 horas da data de hoje. Das 18 horas, tá? Então, assim, digamos, é a última atualização que você teve acesso. É a última atualização que eu tive acesso do estado de Santa Catarina. São 410 casos suspeitos, tá? Suspeitos. Não são confirmados ainda. Não, 86 casos foram confirmados, tá? Desses 86 casos confirmados, está dividido da seguinte forma. Nós temos 15 casos confirmados na nossa cidade de Florianópolis, 9 casos confirmados em Braço do Norte, 9 casos confirmados na cidade de Criciúma, 7 casos confirmados em Blumenau, 7 em Itajaí e 7 em Tubarão, 6 casos em Balneário Camboriú, 4 casos em Joinville, 4 casos aqui em São José, 2 casos em Chapecó, 2 casos em Gravatal, 2 casos em Imbituba, 2 casos em Jaraguá do Sul, 2 casos em Rancho Queimado, 2 casos, esses são os confirmados, tá? 2 casos em Porto Belo, 1 caso em Gaspar, 1 caso em Içara, 1 caso em Jaguaruna, 1 caso em Lages, 1 caso em Navegantes e 1 caso em Pomerode. Esses são os números confirmados que eu tive, tá? Às 18 horas do dia 23. De hoje, exatamente. De hoje, 23 de março. Dados do governo do estado, então. Isso. Certo. Aí você me passa o link e eu coloco esse dado na descrição do vídeo para quem está nos assistindo possa conferir depois. Tá, vou te passar tudo isso depois para tu poder passar para os teus telespectadores, teus seguidores, não sei como chama. O público do canal Dando a Terra, né? Então, o teu público do teu canal. Não, o canal não é meu. Eu passo tudo isso. O canal não é meu, só tô aqui como um entrevistador, só mero entrevistador. Então, parabéns pelo teu trabalho de qualquer maneira. O canal escolheu muito bem. Obrigado. Imagina que é isso. Mirela, então quer dizer que você nos deu agora um panorama bacana, né, da situação tanto a nível mundial, a nível Brasil e Santa Catarina, né, os municípios catarinenses que têm casos confirmados de coronavírus. Agora, eu queria ver com você quais são os protocolos que estão sendo adotados pelo Ministério da Saúde para o atendimento desse público, né, que tem suspeita de coronavírus, tal, uma pessoa que, digamos que ela adentra no sistema de saúde com suspeitas de coronavírus, né? Como é que essa pessoa vai ser atendida, né? Quais os protocolos, os procedimentos que são adotados? Então, há um protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus 2019, tá? Que foi feito e lançado pelo Ministério da Saúde, está à disposição no site, depois eu passo o link para ti.
Inclusive, para quem é leigo, também é um pouco interessante, porque quem tem muitas dúvidas sobre o coronavírus e tal, e tem um discernimento para poder ler um texto desse e compreender, eu até indico a leitura. Porque é melhor tu ler numa fonte confiável os dados do que tu começar a ler o que tem na internet por aí, que é muita coisa e a maioria não necessariamente é verdadeiro, né? Certo, sim, perfeito. Não sei se você tá me vendo, tá me ouvindo? Não, tá, tô te vendo, sim. Tá gravando. Então tá bom. Mirela, então sim, então quer dizer que o governo ele disponibiliza na página do Ministério da Saúde um PDF com um protocolo oficial que está sendo utilizado agora. Exatamente, por todos os profissionais de saúde. Certo, Ele descreve. Aí a gente vai disponibilizar esse protocolo aqui na descrição do vídeo também para o nosso público poder ter acesso a essa informação de fonte primária, né? Sim, é um documento público que está à disposição de qualquer um. Eu passo o link para ti e tu coloca à disposição dos teus seguidores. Ali especifica o que é um caso suspeito, o que é um caso provavelmente de infecção humana, o que é descartado, o que é excluído, as terminologias utilizadas que não são necessárias para quem não é da área, mas enfim, se alguém tiver curioso e quiser ler, ali tem as características. É um documento que trata só do coronavírus. O coronavírus, tá? Esse aqui é um documento só de coronavírus. Ele tem aproximadamente 32 páginas, tá? Certo. E ele fala desde o agente etiológico, descrição do vírus, reservatório, período de incubação, que é mais ou menos 14 dias, que é uma coisa importante para se falar, por exemplo, para quem é leigo na área, né, que não entende muito da área, o que é importante saber? Que a partir do momento que você tem contato com o vírus, você tem um tempo de até 14 dias para desenvolver a doença. Então, às vezes, os sintomas, isso mesmo. Isso mesmo, os sintomas da doença, perdão. 14 dias em média. Até 14 dias, exatamente. Você teve contato, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2020, você teve contato com alguém que tinha o vírus e passou para ti. Até o dia 14 de janeiro de 2020, você vai ter algum sintoma da doença. O sintoma tem que... E é muito pouco provável que após 14 dias a pessoa desenvolva sintomas. Não, depois de 14 dias não, porque daí vai ficar um caso à parte vai ficar fora da curva, vamos dizer assim. Mais que 14 dias geralmente não leva. Por isso que essa quarentena inicial eles tinham pensado em 15 dias e depois eles já quiseram estender para 30 e na verdade eu não sei como é que está a legislação agora, se está 30 ou se está 14 dias. Certo. Não acompanhei porque tiveram algumas mudanças esses últimos 2-3 dias, né? Mas uma coisa importante também para saber é que assim, se você tem febre e sintoma respiratório de tosse, dificuldade para respirar, alguma coisa assim, você deve procurar, ou pelo menos nem que seja por telefone, que pelo menos aqui na Grande Florianópolis eles estão disponibilizando alguns telefones, telefonar para tirar as dúvidas. Para quem está na Grande Florianópolis, qual que seria o telefone? Eu vou te passar tudo direitinho depois, agora eu não tenho aqui de cor, mas eu tenho nas minhas redes sociais, também tem no Instagram, eu acho que eu botei lá. Vou até dar uma olhadinha aqui no meu Instagram enquanto eu falo contigo. Certo. Mas deixa eu ver aqui se eu abro aqui minha página, se eu botei. Mirela, então... Aqui, deixa eu só, já vou te responder aqui, ó. Certo. Tem a Prefeitura de Florianópolis, tem o Alô Saúde Floripa, 24 horas de atendimento, 0800 333 3233, tá? Você podia repetir? 0800 333 333, né? 3233. Certo. Em São José, aqui na Grande Florianópolis, em São José, tem uma central de triagem, tá? Das 7 às 19 horas, não é 24 horas, é das 7 às 19, 048 3278 1452, que é São José. Tem certo, também Palhoça,
Mas Palhoça. tu tens um telefone a nível estadual para passar para as pessoas? Estadual eu não tenho essa informação. Não sei se tem um. Deixa eu ver aqui. Desconheço. Ah, peraí. Não, eles só disponibilizaram o site www.saude.sc.gov.br/coronavírus. Tem um site Tá? do governo do Tem o estado. site do governo do estado, tá? Então as pessoas que têm dúvidas se estão infectadas ou não, elas podem procurar esse site. Mas assim, ó, uma coisa importante de tu saberes é que, Como é que, ô primeiro, Mirella, você podia passar esse site de novo para as pessoas pegarem? do estado de Santa Catarina, é Isso. www.saude.sc.gov, né, .br/coronavírus. Perfeito. Então a pessoa quer tirar qualquer dúvida, ela pode acessar esse site. Ela entra no site, o site vai ter alguns dados e vai informar sobre o coronavírus, vai Certo. falar o que ele é, quais são os sintomas que ele tem, quais são os cuidados Sim. que tu tem que ter quando tu tá em casa, em quarentena e tal. É um Certo. site bastante interessante também. Ele é bem completo. É bastante completo, sim, tá? Ótimo, sim. Até eu vou te dizer mais, tá? Esse site é melhor para quem não é da área para quem é da área da saúde, é melhor o protocolo, tá? O protocolo que eu vou te passar o link. Quem Certo. não é da área da saúde, Protocolo do MEC. o protocolo do Ministério da Saúde. Do MEC, porque eu sou Não, do professor, MEC. né? Eu sou professor, a gente Entendi. tem MEC na cabeça. Sim, sim. Não tem problema. O protocolo do Ministério da Saúde, tá? Certo. Isso, o nosso protocolo do Ministério da Saúde é melhor para quem é da área da saúde. Para quem não é da área da saúde, eu até indico que é melhor esse site do nosso governo do estado de Santa Catarina, porque ele é mais simples para as pessoas que são leigas. Ele é mais É intuitivo bem para mais. usar. É instrutivo, é isso mesmo, bem melhor, tá? Para quem é leigo da área da saúde. Localiza as informações mais facilmente, né? Bem mais, tá? Bem mais compreensível para quem não é da área da saúde. Então aí, para quem está nos vendo, esse site também vai estar aqui na descrição, né? Todas as nossas fontes aqui da entrevista vai estar toda na descrição, né? Então, vocês vão poder conferir os dados, digamos, as fontes primárias, né, do que a gente está falando aqui. Mirella, então, se você quiser falar mais, então, do site de Santa Catarina, fica à vontade. Não, acho que o site de Santa Catarina, eu acho que é mais isso. Ele é bastante direto e ele fala... Aqui, ó. Tem aberto aqui na minha frente. Ele dá uma ideia geral sobre os sintomas. Por exemplo, quando tu abre o site... Ixi, agora... Eu vou ver se eu consigo virar para te mostrar. Peraí. Não, ele é assim. Mirella, não precisa. O pessoal não vai conseguir ver nada porque a resolução da tua imagem está muito baixa. Então porque... Não vai dar para ler nada na tua tela. Porque era interessante, assim, porque o site começa dizendo assim, ó, o coronavírus é da família de vírus que causa infecção respiratória, tá escrito isso no site, aí diz assim, ó, fique atento aos seguintes sintomas, daí ele diz febre, dificuldade para respirar, tosse e irritação na garganta, então ele é bem simples e ele tem uns desenhos para chamar a atenção das pessoas, tá? Para as pessoas falarem, opa, eu tô com febre. Como se fosse uma cartilha mesmo, assim, né? Isso, é bem como uma cartilha para a população que não é da área da saúde compreender facilmente o que é o sinal de alerta. Eu gostei bastante do site. E aí nesse site tem algum contato para a pessoa, né, fazer, caso ela ache que tenha coronavírus? Deixa eu ver. Tem as recomendações, o que eu posso fazer para me proteger da doença. Aí tem assim, ó, tire aqui as suas dúvidas, daí tem um monte de questionamentos prévios, deixa eu ver. Tem um telefone ali no final, 36649000. Eu não tô te vendo, a câmera baixou. O telefone é 36649000. Tá, esse é o telefone da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Que é o telefone que está disponibilizado aqui no site.
Como é que é Aqui, mesmo como é que é mesmo o número? Peraí. 36649000 das 13 às 19 horas. Tá, perfeito, perfeito. Então, quem morar em Santa Catarina pode ligar para esse telefone, né? 48. Quem é de Santa Catarina, gente, tá? Quem for de outras regiões. Quem for de outras regiões, que site que você recomenda que a pessoa acesse? O do MEC? O do Ministério da Saúde? O do Ministério da Saúde, sim, pode ser, tá? Porque daí ali tu pode ir para cada estado. Mas procurar a Secretaria de Saúde do seu estado. Porque assim como Santa Catarina fez esse site, cada estado deve ter o seu próprio site. Da Secretaria de Saúde do seu estado. Ah, tá. Então, quem tiver sintomas de coronavírus, procure o site da Secretaria de Saúde do seu estado. Né? Se a pessoa... para maiores informações, porque de repente tem um atendimento online e um atendimento por telefone. Mas assim, se tu tiver com sintomas gripais, mas você nunca teve contato com ninguém que saiu do país recentemente, nem você respeitou a quarentena e tal, pode ser uma gripe comum. Não tem com o que se preocupar, uma gripe comum. Aí faz aquele tratamento básico para gripe comum, né? Outra coisa, se você está com sintomas gripais, você só pode usar dipirona e paracetamol, tá? Por causa do coronavírus. Outras medicações disfarçam os sintomas do coronavírus. Certo. Tá? E daí pode ser que agrave a doença se você começar a tomar ibuprofeno ou outra medicação. Então, acho que até já seria interessante quais os cuidados assim que você recomenda para quem está só com sintomas de gripe. O que a pessoa deveria fazer? É o básico, tá? De sempre. Boa alimentação, ingesta de líquidos, polivitamínico, vitamina C, o que tiver em casa pode tomar. Fortalecer a defesa, tá? Boa alimentação. Se for, por exemplo, eu tô com dores pelo corpo, alguma coisa, toma só dipirona, tá? Não pode tomar... Bom, se tu é alérgico a dipirona, toma um Tilenol, né? Paracetamol. Ou paracetamol ou dipirona. Mas assim, ibuprofeno é anti-inflamatório, pode disfarçar algum sintoma, principalmente disfarça muito a febre, tá? Então não é bom tomar. Se bem que dipirona e paracetamol também pode baixar a febre. Tá. Então, num primeiro momento, não tomar medicação e só acompanhar. Por exemplo, boa alimentação, ingesta de líquido, polivitamínico, vitamina C, evitar medicação no primeiro momento. Tá dando febre? Começa a aferir, medir, né? Aferir, medir a febre. Vai medindo a febre cada 2 horas, cada 3 horas, para ver, eu tô com febre de quanto? 37,2, 38,2, 39,2, porque é diferente, né? 37,2 a gente não considera febre para medicina, tá? Então, a partir de 37,8, tá? Ou seja, faltando 2 risquinhos para chegar no 38 é que a gente começa a se preocupar com febre, tá? Então, você começou, você vai lá e anota no papelzinho. Tal hora, tanto de febre, não tomei medicação nenhuma. E tomo líquido e tomo vitamina. Se essa febre, você afere daqui a 1 hora, você vai medir a febre daqui a 1 hora e ela está aumentando, você tem que ir numa UPA, num posto de saúde ou numa emergência hospitalar imediatamente, porque a febre, junto com sintomas gripais como tosse, principalmente falta de ar, aí você já tem que se preocupar um pouquinho. Mas eu não tô falando, ai meu Deus, tô falando aqui, tô com falta de ar. Não, é falta de ar mesmo, é aquela sensação, meu Deus, eu não tô conseguindo respirar. Me falta, sabe aquele asmático que falta o ar? É isso que eu tô falando, tá, gente? Não tô falando daquela pessoa, ai, cansei, tô sem ar. Não é isso. É faltar ar mesmo de não conseguir puxar o ar direito para dentro. Certo. Mirela, então, quais outros detalhes sobre os protocolos que você poderia nos dar? Os protocolos médicos? Isso, o protocolo dado pelo Ministério da Saúde, né? O que você acha que seria interessante, assim, seria importante ressaltar? O que eu acho bem importante do protocolo são os casos suspeitos, tá? Que é isso que, mais ou menos, que a gente acabou de falar. Então, assim,
Tem 3 diferentes situações. Você pode... Sempre febre, tá? Porque se não tem febre, só se for uma exceção, não é coronavírus, tá? Para ser coronavírus, tem que ter febre junto. Não tem febre, certo. A gente já descarta o coronavírus. Então, febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório... E aí, febre é considerado, então, acima de quantos graus? Você falou? Acima de 37,8. Aí a pessoa, então, digamos, acende um alerta ali para a pessoa. Aí começa. Isso, daí começa a aferir, por exemplo, eu estou aferindo eu não estou com. para dar exemplo aqui agora, mas eu estou aferindo a minha febre e deu 37,8. Opa! Certo. Um alerta amarelo. Mas então, cada alerta, mas o alerta amarelo. Continua em casa. Eu posso estar com uma gripe comum, né? Não quer dizer que é coronavírus. Estar. Exatamente, eu posso estar com uma gripe comum. Aí como é que vai evoluir o caso? Aí eu vou continuar aferindo a minha temperatura, vou medir minha febre cada 1 hora. Eu estava com 37,8, eu fui para 38, eu fui para 38,2, eu fui para 39. Até por outras questões, você tem que ir numa UPA, numa emergência, tá? Você não pode deixar a febre aumentar muito também. Aí você aumenta, você você mede a temperatura, então, de hora em hora, certo? Faz um acompanhamento de hora em hora. Se der febre, sim. Tá, sim. Perfeito, tá. Você perfeito. Aí você tá se sentindo mal. E aí, depois de quanto tempo que a pessoa viu que está com febre, depois de quanto tempo que ela deve procurar o atendimento médico? Não, se ela está com febre acima de 38,5, com os sinais respiratórios, falta de ar, está acelerando o coração, está com falta de ar, o nariz está tremendo, está com dificuldade para respirar, já deve ir no hospital, sim, tá? Eu indico sim, tá? Certo. Com falta de ar e febre. Uma febre persistente, digamos, após algumas horas, assim. 1 ou 2 horas, você vê que você mediu a febre, estava 37,5, aumentou para 37,8, aumentou para 38,2, tu não vai ficar esperando em casa a febre só aumentar, ela não vai abaixar sozinha também. E se a febre não é sozinha, a febre vem com falta de ar, a febre vem com outros sintomas respiratórios que leva a essa situação desagradável que a gente vê quando a gente está doente, falta de ar, febre, mal-estar, você deve ir sim pedir socorro ao médico, porque afinal vai ser ele que vai diagnosticar ou descartar o Covid, né? Certo. E tu vai ficar mais tranquilo até. Então, aí vem as outras doenças. Mas aí a questão é essa, né? Não quer dizer, tô com febre, não quer dizer que é coronavírus, pode ser uma gripe comum, outra doença. Era isso que eu ia falar agora, esse é que é o problema. Às vezes, nem toda febre é Covid. Nem toda febre vai ser coronavírus, mas pode ser uma pneumonia, tem outras doenças também. As outras doenças não deixaram de existir por causa do coronavírus. O coronavírus é uma gripe que pode ficar grave ou não, que é mais grave em determinados pacientes que em outros, porque o organismo responde de formas diferentes ao mesmo agressor. O Covid me ataca, de repente, para mim é uma gripezinha comum, ataca a minha mãe fica de cama, vai ter que tomar medicação mais forte, enfim, depende do paciente também. Eu, por exemplo, se eu tivesse asma, eu não sou asmática, eu não tenho nenhuma doença de base, mas e se eu tivesse? O Covid poderia fazer mais mal para mim. Agrava. Exatamente, principalmente... Sim, agrava a situação, principalmente se tu tem uma doença de base que é respiratória, como a asma, tá? Bronquite asmática, asma, tá? Mirela, então, se a pessoa é um adulto jovem, saudável, sem nenhuma outra doença, a pessoa pode ficar mais tranquila, né? Eu acho que sim. Eu acho que uma coisa que ninguém pode ficar tranquilo ninguém... Tipo assim, ó, um velhinho espirrou do teu lado, você não vai morrer amanhã, né? Não. Tadinho do velhinho, eu vi umas piadas já na internet sobre isso, é maldade, viu? Não bate no velhinho, não. Assim, por exemplo, eu sou um adulto jovem saudável, né? Não tenho outra doença. Um velhinho espirrou do meu lado, não quer dizer que amanhã eu vou estar morrendo, né? Não é assim, né?
Não é assim. Primeiro que a doença geralmente tem uma evolução, né? E depende do indivíduo. Mesmo que esse velhinho que espirre seja Covid positivo, primeiro, não necessariamente. É que não necessariamente tu vai ser Covid positivo porque ele espirrou em cima de... Claro que ele é um mal educado, né? Porque ficar em um local público espirrando em cima dos outros é falta de educação. Mas assim, digamos que seja um velhinho com coronavírus. E aí, o que acontece comigo? Se ele não tá de máscara, porque o que a gente pede? A gente pede para quem tem sintomas gripais colocar a máscara. Né? Não é quem tá sem a doença que tem que usar. A gente pode até usar, mas a menos que a gente seja da área da saúde e vá estar atendendo diretamente, a gente tem que usar, é um equipamento de proteção individual. Sim. Mas se tu tá na rua com sintomas gripais, tu é uma pessoa comum, use a máscara. Por quê? Porque você vai estar protegendo o seu entorno. E não espirre em cima dos outros por educação, né? Por gentileza. Eu tô rindo agora porque tava circulando um meme o povo brasileiro eu amo o Brasil por causa do humor do brasileiro, né? É o que tem de melhor no mundo. E assim, era uma mensagem, o Papa vai dar uma mensagem, vamos ficar mais tranquilo, né? Uma mensagem do Papa para tranquilizar, né? Daí a gente abre o vídeo, o Papa espirra e dá... eu vou botar o vídeo aqui no meio da nossa entrevista para o pessoal ver. É muito hilário. Cari fratelli, buongiorno. Quer dizer, se eu tô no Vaticano e o Papa espirra do meu lado, eu não preciso ficar preocupado. Não, assim, eu acho que as pessoas têm que cuidar com a sua higiene normal, né, no dia a dia. Por exemplo, lavar as mãos com água e sabão, evitar de ficar tocando o rosto, tá? Por quê? Porque as mucosas são mais sensíveis. Então, por exemplo, eu vou espirrar assim, eu posso até espirrar na minha mão, mas daí eu vou direto lavar a mão com água e sabão. O que se indica? Que se espirre aqui, tossir e espirrar aqui, na parte interna do cotovelo. Você põe você tosse e espirra ali, entendeu? Porque essa parte você não vai ficar manipulando nada depois, porque qual é o problema também? O vírus, ele fica nas superfícies durante um período curto, mas fica. Então, por exemplo, você espirra... Quantas horas? É engraçado essa tua pergunta, porque eu estava olhando na internet sobre isso. E cada tipo de material tem um tempo diferente de vida do vírus. Então, eu estava vendo que metal é 20 minutos. Aí tem uma diferença bem específica por material. Eu não lembro de cabeça assim, mas depois eu posso procurar onde eu link te mandar. Digamos maçanetas, né? O vírus fica quanto tempo ativo, né? É metal, né? Eu acho que é 20 minutos, se eu não me engano, metal, né? Metal. Por exemplo, para um espaço hospitalar, eu acho que é muito tempo. Claro, óbvio, lá no hospital a gente tem essa limpeza contínua, né? As faxineiras, elas ficam limpando a gente. Aliás, muito obrigada ao pessoal das limpezas. Superfície metálica é 20 minutos. Pelo que eu li esse site não é oficial, tá? Não é de engenharia, nada. Depois eu vou te passar direitinho esse site que eu li. Você lembra qual é o site, assim? Eu não lembro agora, foi que eu estava fuçando sobre essas coisas, eu botei no Google sobre coronavírus, tempo em superfície ali, eu comecei a ler de tudo que aparecia. Aí a gente vai botar na descrição do vídeo também, esse site. Isso, depois me lembra de te passar, eu vou procurar e te passo. Perfeito. Então, assim, essa higiene é que vai salvar a gente, tá? Chegar em casa da rua e ir direto pro banho, limpar sapato, lavar roupa de cama. Ou chegou em casa, lava a mão, lava bem a mão, né? Porque eu chego do hospital, né? Daí eu chego do hospital, eu já vou direto, deixo a minha roupa para lavar e vou direto pro banho, né? Mas no meu caso já é... Já é o teu protocolo de vida, na verdade, né? É meu protocolo de vida, porque eu chego do hospital é um pouquinho diferente, mas digamos, a pessoa, né, que trabalha em outras áreas, chegou em casa, então lava a mão. No mínimo, lavar a mão, tá? Água e sabão, não precisa ser álcool gel, tá, gente? O que limpa é água e sabão. Tipo, higiene básica, então, água e sabão.
Básico, gente. Tem coisa que limpe melhor do que água e sabão? Não tem. Claro, e entre sabonete e sabão, o que é melhor, assim? Sabonete, né? Eu digo porque até fica um cheirinho melhor, né? Eu falo sabão de forma genérica, mas assim, ó, sabão, indiferente. sabonete, né? Da tua preferência. Da tua preferência. Pode ser líquido, pode ser em pedra, pode ser sabonete, pode ser sabão, pode ser sabão feito em casa, o que você tiver, tá? Indiferente, então. Indiferente. A melhor coisa para se limpar é água e sabão. Sabão, sabonete, sabonete em líquido, qualquer jeito que tu quiseres, desde que lave. Então a pessoa chegou em casa, lavou a mão com sabão, lavou bem, já evita muita coisa. Exatamente, tá? E assim, ó, evitar botar a mão suja em superfície, porque você, por exemplo, põe a mão... E você... E põe a mão na maçaneta, o vírus, se eu tiver o vírus e fizer isso, botar a mão na maçaneta, o vírus fica um pouquinho de tempo na maçaneta, uma próxima pessoa põe a mão na maçaneta, pode pegar o vírus. Pode acontecer? Pode. Não é impossível. A probabilidade é alta? Não. Não é muito alta, mas pode acontecer, tá? Mas digamos numa porta de banco, né? Aí a probabilidade sobe muito, porque é muita circulação, né? Eu tô falando de locais públicos, por isso que a gente, por exemplo, tem gente que tá... Eu vi na rua, eu fui no supermercado, que eu fiz o rancho e esqueci de comprar uma coisa e voltei para comprar essa uma coisa, e nessa vez que eu voltei, eu encontrei uma senhora que estava de luva no supermercado. Então, eu vou dizer uma coisa, não adianta nada ela pegar essa luva, usar no local público e manipular o próprio rosto com a mão, com a luva. Para manipular óculos de cara, ou manipular qualquer coisa. Por exemplo, eu uso óculos, se eu estou de luva no supermercado, eu coloco a minha mão nos locais que todo mundo toca boca, com a luva. Se eu encostar aqui, se eu mexer no meu óculos com a luva, já não adianta eu estar de luva. Certo. Ou eu estou de luva e eu não posso me manipular daí com aquela luva. Aí eu tiro a luva, jogo fora aquela luva, ponho o meu óculos no lugar, ponho uma luva nova para continuar no mercado. Ô Mirela, e a pessoa que não tá com luva, então é só não tocar no rosto, né? Não tocar no rosto e depois de manipular as coisas, ela lava com água e sabão. No supermercado tem local para lavar com água e sabão, no próprio supermercado. Sim, né? Sim. Sim. Então quer dizer, esse protocolo já evita muita contaminação, né? Sim, a higiene, a pessoa ser limpinha já evita um monte de coisa. Se eu moro numa casa baixa, por exemplo, eu mantenho a minha casa limpa, eu mantenho a frente da minha casa limpa, é meio caminho andado. A higiene básica da população é meio caminho andado. Certo. Mirela, então, acho que o protocolo, acho que é isso, né, Mirela? Acho que a gente deu conta, né? Tem alguma outra informação importante, assim? Olha, a gente até tocou em falar em legislação, mas a legislação eles estão mudando bastante, né, sobre isso. O que eu fiquei sabendo há pouco tempo agora que me disseram que a qualquer momento os médicos podem ser chamados, todos, qualquer um, para atuar em várias áreas, né? Por exemplo, não é minha especialidade, mas eu posso ser chamada, receber um curso preparatório, um curso de capacitação, como a gente chama, se for o caso, se for necessário, se chegarmos nesse boom que se está esperando para abril. Tá? Porque o nosso primeiro caso... Isso incluiria, esse chamamento, incluiria até médicos da iniciativa privada? Todos, assim, eu não sei se eles têm esse... Eu acho que pode. Eu acho que é pouco provável, tá? Porque temos muitos médicos da rede pública, eu acho pouco provável. Mas pode ser que sim. Tem países que estão chamando, como na Itália, por exemplo, chamaram senhores médicos aposentados. Sim, tem uma história bem interessante, depois eu vou te mandar o link até. E uma coisa interessante também que a gente não falou ainda, que é interessante de falar, o nosso primeiro caso aqui, eu acho que foi 26 de fevereiro, né, que foi confirmado. Aonde? Então, no Brasil? Aqui no Brasil. Não, no Brasil. Dia 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso aqui no Brasil. Então, daqui a 3 dias a gente vai estar na marca de 1 mês, né? Então, daqui a pouco começa abril. Qual foi a história da infecção dessa pessoa?
Olha, parece que foi o de Santa Catarina. Eu até sei a história do Brasil, eu não sei direito, não. O primeiro caso do Brasil, o primeiro caso de Santa Catarina, parece inclusive que foi um médico que foi pro exterior, né, num congresso, voltou, fez até uma festa aqui no sul do estado e passou, parece, o vírus para bastante gente. Eu não sei se isso é verdade, eu estou falando uma história que eu escutei de fofoca de corredor. Ele teria ido para onde? Para a Itália. Ele teria ido num congresso na Itália. Aí chegaram, parece que foi esse médico e mais 6 médicos, uma coisa assim, fizeram uma festa no sul do estado e inclusive pensaram que foi o primeiro caso de Covid comunitário, né, que não sabia de onde que tinha vindo, até que começaram a perguntar e descobriram que esse médico tinha ido para o exterior. Você poderia dizer que em que cidade que ele teve? Foi no sul do estado. Não sei se foi Tubarão, acho que foi mais para o sul ainda. Mais para o sul, para lá de Criciúma. Esqueci o nome da cidade agora. Certo. Tá, outra coisa interessante que eu também achei interessante, que eu li na internet, eu estava lendo sobre um caso do paciente 31 da Coreia do Sul. Tu já ficaste sabendo dessa história? Paciente 31? É o paciente 31, a história ficou conhecida como paciente 31. Essa história aconteceu, é um fato, tá? Que aconteceu. Essa história foi publicada onde? Foi publicada nos jornais, inclusive em jornal brasileiro. Depois eu vou te passar o link. Circulou na grande mídia. Circulou na grande mídia, mas eu fiquei sabendo porque um colega meu médico fez uma live com um colega dele que mora na Coreia do Sul. E daí eu estava acompanhando essa live e fiquei sabendo da história do paciente 31, daí eu entrei na internet para ler um pouco mais. Aí o que eu fiquei sabendo? Essa paciente 31 foi responsável na Coreia do Sul por infectar mais de 800 pessoas. Sabe como foi isso? A paciente 31 era uma senhora, tá? Uma senhora já da terceira idade. Ela era da seita religiosa Shincheonji. Tá? Eu não sei falar direito porque... Aquela seita da Igreja da Unificação? Eu não sei. Se eu te falar sobre a seita, eu vou te falar errado, porque daí eu desconheço. Eu sou ignorante nesse caso. Não, eu falei essa igreja porque ela tem muitos seguidores na Coreia do Sul. Coreia do Sul, né? É a Coreia do Sul. Deve ser essa então. Como é que é o nome? Como é que é o nome da igreja? Seita religiosa Shincheonji. Eu não sei se é assim que se fala, né? Eu tô lendo como um brasileiro lendo, né? E ela faz parte desse grupo religioso, então. Então, e do dia 6 a 16 de fevereiro de 2020, ela participou de 2 cultos, um casamento, um almoço com amigos num hotel e ainda foi no hospital... para ajudar várias pessoas. Então, ela estava com sintomas gripais e ela foi no hospital ajudar pessoas com Covid, não? Com doenças variadas, assim, por exemplo. Ela deveria ser voluntária no hospital, no caso, né? Exatamente, era uma senhora religiosa que estava com sintomas gripais, que do dia 6 ao dia 16 de fevereiro. Galera, vamos cuidar desses velhinhos com vida social muito ativa na igreja, né? Ó, tranca esse velhinho. Não, eu acho assim, ó. Aquela tiazinha do terço, né? Lá da igreja, vamos trancar essa velhinha perigosa, hein? Vamos trancar. Tô brincando. Não, é engraçado. Porque eu achei essa história engraçada, porque ninguém imaginou que ela fosse disseminar. E olha para mais de 800. Ninguém imaginou que ela fosse uma arma biológica ambulante, né? Exatamente. Uma arma biológica ambulante, exatamente. Falar em arma biológica, né? A China largou aí para o mundo, né? Aí é uma observação pessoal minha. Vamos deixar para depois isso aí. Certo, enfim, então eu só falei do paciente 31. Essa é a história do paciente 31 da Coreia do Sul. É uma história bem inusitada. Né? Sim. Então, quer dizer, legislação, acho que não tem muito o que aprofundar, né, Mirela?
Não, legislação no legislação, Brasil... no caso, não tem muito que aprofundar, porque a gente tem uma legislação própria para a situação de guerra, né? Se for o caso, né? Espero que não chegue lá, parece. Mirela, antes que eu me esqueça, então, tem uma pergunta aqui que eu acho que é fundamental. Esses decretos municipais e estaduais, né, que estão sendo feitos, que base legal que eles estão usando para esses decretos? Assim, ó, eu não sou advogada, apesar de ter nascido numa família de advogados, né? Eu não sou advogada, mas tem situações de emergenciais que são previstas. Por exemplo, o decreto do prefeito de Florianópolis, por exemplo, né? Pena que agora vai ficar meio difícil a gente pegar o decreto dele, né? Mas provavelmente, o que você acha que ele usou como base jurídica para soltar um decreto desse? Ou sei lá, ou Moisés de Santa Catarina, né? O governador de Santa Catarina. Que base jurídica que você acha que eles estão usando? Eu não sei te dizer, mas eu acho que é a situação emergencial da pandemia, né? Deve ser por causa disso. Existe uma lei específica sobre isso? Tem lei de guerra. Isso eu sei que tem. A lei de situação de guerra, eu sei que essa eu sei que existe, tá? Mas provavelmente eu acho que deve existir. Você acha que eles estão citando essa lei de guerra para os decretos? Não, acho que não. Que eu lembre, eu não li nenhuma consideração dessa lei de guerra lá, não, mas. Mas no fundo, né? Talvez eles não botaram lá no considerando. Mas tem uma legislação para epidemias, então? Não seria isso? Não é que tem. Olha só. É que assim, ó. Tem uma legislação. Tem uma legislação. Hoje em dia, então reformulando a minha pergunta, né? Hoje em dia há uma legislação federal que regulamenta as ações de governos e municípios em caso de epidemia? Ou pandemia, no caso? Não, específico assim não. Que eu saiba, não. Tá? Vai que existe, eu não conheço. O que eu sei que existe é situação de guerra, tá? Situação emergencial, situações emergenciais, não necessariamente de saúde. Isso eu sei que tem alguma legislação sobre isso, mas eu não saberia te dizer agora uma legislação assim. Mas então uma legislação específica que regulamenta protocolos de pandemia não existe? Eu desconheço. De pandemias eu desconheço. Só sei. Então quer dizer que aí é uma dúvida que você me tirou bem importante. O dado que você me apresentou agora é importante. Então quer dizer, como não há uma legislação federal nesse sentido, né? Cada estado e município fica meio que livre para fazer o que quiser nesse contexto. Não, mas veja bem, tem legislação sobre situações emergenciais do país. Tem legislação de guerra. De pandemia não tem, né? Epidemia, isso não tem, né? Não existe. Mas é que a gente tem que ver que isso é uma situação emergencial do país. De qualquer maneira, hierarquicamente, quem manda é a lei federal. Eles não podem tratorar a lei federal. Sim. E você lembra qual que seria a lei federal de emergências? Tal? Você saberia me informar de cabeça agora? Não. Posso até... Você me mandou uma legislação, né? Era aquela lei. Sim, mas essa foi a que foi feita agora pelo nosso presidente, a que foi feita agora pelo nosso prefeito e pelo nosso governador. São as leis de agora. Os decretos. Isso. São dois decretos. Não é a lei... Você não me mandou nenhuma lei federal sobre situações de emergência, né, no caso? Não. Tá, não, a que já existia, não. Tá. Mirela, então, não, perfeito. Eu acho que o tópico da legislação, eu acho que é isso, né? E a gente pode depois debater, né? A gente pode aprofundar na questão da avaliação, né? A nossa avaliação pessoal do cenário que se instaurou, né? Mas esse é um tópico para o final, né? Mirela, então, quais seriam os futuros cenários, né? Digamos, seria projetar, né? Uma situação de você projetar para o futuro, né? Então, quais são os cenários possíveis para a evolução do coronavírus no Brasil e Santa Catarina? Então, aqui é, digamos, a especulação, né? Qual que seria a tua especulação diante dos dados que você tem até o presente momento?
Eu acho assim, ó, a evolução da doença tem várias variáveis que vão, várias situações diferentes que vão influenciar. Primeiro que eu particularmente, é uma opinião minha, tá? Eu particularmente acho que a densidade demográfica é ponto crucial, tá? Porque quanto maior a aglomeração de pessoas... Fala. Assim, a densidade demográfica, então, é um dos fatores que intervém aí cruciais para a propagação da pandemia e para a velocidade de propagação. Exatamente, falasse tudo agora, era bem isso. A densidade demográfica, por exemplo... A gente que está acostumado com pesquisa acadêmica, a gente já sabe como é que funciona o esquema, né? Então, variáveis, né? Variantes e tal, né? Então, quer dizer que a variável densidade demográfica é fundamental para determinar a velocidade da propagação da epidemia. Na minha opinião, é. Na minha opinião, é. Porque, por exemplo, onde é que foi pior? Itália? Qual é a densidade populacional lá? Mais ou menos 201 pessoas. Sim. E a densidade demográfica assim, do Brasil, você lembra agora? É bem 23,8. Brasil é 23,8, Estados Unidos é 33,2. Então, quer dizer, a densidade demográfica do Brasil é um pouquinho a mais de 10% da densidade demográfica da Itália. Exatamente. Então, assim, mas também tu tem que levar em consideração que dentro do Brasil, o cálculo do Brasil é do território completo. Então, quer dizer... Cada região tem a sua própria densidade, claro, né? A concentração dessa densidade nas capitais... Olha São Paulo. Tu vê a densidade demográfica de São Paulo comparada com outras áreas? Você pega norte, centro-oeste, né? Outra densidade completamente diferente. Né? O espaçamento entre as cidades, né? Na região norte, são dias de barco para você passar de uma cidade para outra, né? Então, já no sul e sudeste, você tem muitas cidades muito próximas e densas, uma perto da outra, né? Então, isso também influencia na propagação. Né? Essa densidade vai influenciar. E também a higiene, o cuidado pessoal de cada um. Eu friso muito isso porque é importante. As pessoas, às vezes, não dão importância. Olha como eu mexo no meu óculos. Eu sou uma pessoa que eu mexo o tempo todo no meu óculos. Então, quer dizer, se eu tossir ou espirrar, eu vou ter que tossir ou espirrar sim. Né? Porque se eu tossir ou espirrar na minha mão, eu estou passando para mim mesmo e para todo mundo. Porque cada maçaneta que eu mexer já é vírus que ficou. Então, assim, eu não confio nem em mim. Tu acha que eu vou confiar no outro? Eu vou lavar minha mão o tempo todo. Quando eu vejo... Eu chego em casa, eu lavo meu óculos. Então, assim, para o pessoal que usa óculos, essas coisas... Gente, chega em casa, dá uma lavadinha no óculos. Eu sou meio neurótica com isso, mas eu acho que é importante ficar muito perto dos olhos. Sei lá, eu acho importante lavar os óculos, tá? Higiene pessoal inclui isso. Sim. A higiene pessoal, então, uma boa higiene pessoal evita digamos, se for quantificar, assim, a pessoa que chega em casa, lava as mãos, não toca no rosto, lava os óculos, né, ou toma um banho, tal, ela evita quanto % de chance de pegar uma gripe comum? Na minha opinião, 90%. Higiene para mim... Até para uma gripe comum. Para tudo, vamos falar de outras doenças, vamos falar, por exemplo, dar um exemplo aí de doença que é passada por mosquito, aquele da dengue, o Aedes aegypti, tudo isso, água parada. Poxa, se tu deixar tua casa limpinha, né? Se tu deixar teu quintal limpinho, não vai evitar doença? A higiene, gente, higiene é base para tudo. Não, eu não estou falando só de coronavírus e eu não estou falando só agora nessa pandemia, não. Sempre. No caso da dengue, né? Se cada pessoa cuidasse do seu quintal, não haveria essa doença, né? Exatamente. Tem doença que é possível erradicar. É possível. As doenças via vacina é possível erradicar. As doenças... O povo deixa um monte de vaso, pneu velho no quintal e a dengue nunca acaba, né? Gente, assim, não é a prefeitura que tem que limpar a tua casa, tu me desculpa. Quem tem que limpar a tua casa és tu. Não fique esperando a prefeitura. O prefeito tá lá na casa bem bonita dele, a casa dele tá bem limpinha, porque ele não é porco, ele limpa a casa dele. Às vezes são pessoas que têm terrenos baldios e não limpam o terreno, né? Mas daí aí eu vou botar a culpa no prefeito, porque a prefeitura tem que chamar a atenção do dono do terreno e cobrar. Tem que notificar, tem que limpar, cobrar.
Isso, também tem como, porque a prefeitura sabe quem é o dono Então, do quer terreno. dizer, a própria limpeza urbana também evita muitas doenças, né? Exatamente, com certeza. Meu Deus, gente, higiene é tudo. Você limpar o seu quintal, se você é dono de terreno baldio, limpar o seu terreno, né? Isso tudo também evita várias epidemias, né? Sim. Por exemplo, tu tem a frente da tua casa tem um Olha monte só, de lixo. Mirela, Limpa? não, sim. Eu estava aqui pesquisando a densidade populacional da China. Então, a China tem uma densidade populacional de quase 140 pessoas por quilômetro quadrado. Então, quer dizer, é muito maior que a densidade populacional do Brasil, né? Então, isso também... com a Itália, né? Digamos, a China, arredondando a China, né? 140 pessoas por quilômetro quadrado. Então, o Brasil tem 23. É isso? Mais ou menos isso, né? São 23,8, 24. Então, olha só, o Brasil é muito menos povoado do que a China. Então, quer dizer, isso também influenciou na propagação da epidemia lá na China, né, Mirela? O corpo a corpo, pessoa a pessoa é bastante, tá? Influencia bastante, porque, por exemplo, eu tô doente e eu trabalho com 10 pessoas, é pouco provável que eu não passe a doença para essas 10 pessoas, a menos que eu seja isolada ou que eu tenha consciência e tome os cuidados, né? Usar máscara, evitar ficar tossindo na mão e botando a mão em tudo para não propagar. Certo, claro. Higiene, tá? Perfeito. Então, Mirela, vendo esses dados, né? Essas questões de saúde, né? De limpeza, até no seu próprio terreno, tal, né? Como você falou. Então, qual o cenário que você vê assim de evolução para o Brasil, né? O que você acha que o pico da doença vai, digamos, você hipotetiza que ele vai passar quando, assim? Eu concordo com o ministro da Saúde, tá? Nosso ministro, ele disse que vai ser mais ou menos pelo dia 20 de meados de abril, 20 de abril, por aí, vai ser o nosso pico aqui da doença. Tá? Mas aí final de abril e início de junho. Tá, mas aí tudo depende da higiene pessoal de cada um, né? Depende de como a gente vai enfrentar a situação. Certo. De como cada um de nós tem que fazer a sua parte. Qual foi a data mesmo que o ministro falou? Final de abril e início de junho. Tá. O que me preocupa, na verdade, é que a gente ainda nem está no inverno, né? Mas assim, o quadro que vai ocorrer no futuro, ele será grave ou não, dependendo da higiene pessoal das pessoas, certo? Também a gente tem que cuidar, sim. Cuidar da gente mesmo. O cuidado da higiene pessoal de cada um vai influenciar muito nisso, certo? Influencia, sim. Porque se eu sair espirrando na minha mão e botar a mão em tudo quanto é maçaneta, em tudo quanto é superfície que eu achar, as pessoas vêm para me encostar ali. Se eu espirro assim, já é outra situação, né? Já ajuda, porque eu tô espirrando aqui, o vírus não tá na minha mão. Vai ficar aqui e vai morrer ali. Mirela, então, não, ótimo saber que são informações básicas que fazem uma grande diferença, né? São ações básicas, né? Ações simples, né? E assim, ó, a gente cria uma histeria, o demônio vai descer aqui na Terra agora. Gente, pelo amor de Deus, depende mais de mim e de ti do que de outra coisa qualquer. Vamos fazer nossa parte. Tem gente desesperada achando que é o apocalipse zumbi, né? Calma aí, não é assim. Já vi isso também. Não é The Walking Dead, né? O problema é o seguinte, tá? Se a gente tiver muitos casos, tá, de problema respiratório com insuficiência respiratória, aí vai depender só dos hospitais, porque qual a nossa capacidade real dos hospitais, Mirela, do quantitativo de respiradores que eles têm? Aí eu entro na próxima questão, né? Que seria o sistema público de saúde, né, brasileiro ou catarinense, não sei quais são os dados que você tem, né? Eles têm capacidade para que demanda de infectados no atual momento? Assim, como é que está a capacidade de atendimento, né, do sistema público de saúde para esse público?
qual é a ordem hoje, né? A ordem é quem puder ir para casa, o paciente que está internado, que melhorou, que é possível fazer uma internação em casa, né, ambulatorial, a gente manda para casa e acompanha pelo posto de saúde, enfim, manda para casa e fica em casa. É melhor do que ficar no hospital num momento como esse, né? Sim. Disponibilizar o máximo possível de respiradores, evitar, né, deixar de preferência que fique sem uso para deixar para essas pessoas com insuficiência respiratória. Só que assim, ó, chega um acidentado, tá, que vai precisar ser entubado, que precisa do respirador, eu não tenho como mandar ele para casa. Aquele acidentado vai ter que ficar internado, vai ter que ficar na UTI, vai ter que ficar com respirador. Certo. Entendeu? Então, assim, ó, a gente tem que lembrar que o hospital não vai atender só coronavírus. Certo. O hospital vai atender também o coronavírus. Entendeu? Perfeito. E eu espero que a gente eu espero que a gente nunca chegue onde a Itália chegou, que foi numa situação de guerra, onde a gente deixa o respirador quem tem probabilidade de sobrevivência maior depois da crise. Mas aí lembrando então que o cenário italiano é completamente diferente do cenário brasileiro. É completamente diferente. A nossa situação é outra, tá? A densidade populacional, né? O clima também influencia, Mirela? O clima influencia. O que eu li também, quando eu fiquei sabendo que tu ia fazer essa live, que não foi bem live, mas enfim, quando eu fiquei sabendo, eu li sobre isso também. O que eu li sobre o vírus, tá? Foi num site, ele não é muito oficial, mas eu concordo com o que está escrito lá pela realidade que a gente está enfrentando, que é o quê? Você me passa essa fonte também depois. Ele A gente vai colocar as fontes todas na descrição do vídeo, né? Isso é bem importante. Depois qualquer coisa eu vou te mandar e daí qualquer coisa tu me lembra. Mas nesse site dizia... A gente não está, digamos, tratando de nenhuma coisa da hipotética, né? Tudo com base em fontes, né? Então a gente vai... a gente está... a gente vai voltar a gente pegou de vários sites. Esse site que eu li dizia que o coronavírus ele sobrevive numa temperatura mais baixa. Mais baixa, mais baixa. Então, assim, ó, tem que lembrar que o hemisfério norte do mundo estava no inverno. E olha que inverno agora, né? E agora vai sair. E a gente vai entrar daqui a pouco no inverno. Entendeu? Sim. Então, tem que ver que isso provavelmente também vai influenciar. Então, imagina, o hemisfério norte estava no inverno, temperaturas baixas, tá? Densidade demográfica alta. Mesmo assim, Mirela, o nosso inverno não é nada comparado ao inverno europeu, né? Tem essa questão. Tem mais graças a Deus. O inverno no Nordeste é 20, 25 graus, ou não mais até, né? Então é outra situação. Né? O problema vai ser mais aqui para o sul mesmo, sul do Brasil, Deus, né? Chile, Uruguai, Argentina. O Brasil foi abençoado nesse aspecto também, que o nosso inverno não é rigoroso em boa parte do Brasil, né? Então esse também é um outro fator a ser considerado, né, Mirela? É isso mesmo, pelo menos é minha visão, né? Os velhinhos aqui do sul vão passar um aperto no inverno, né? Não, mas os velhinhos do sul são brasileiros, não desistem nunca, são terríveis. Eu tiro pela minha mãe. Mas essa frase, ela foi formulada por um governo que não é bom a gente esquecer, né? Deixa isso pra lá. Né? Não, mas as coisas boas ficam. Eles não podem se apoderar de nada, nem de cores, nem de frases. Certo. Maravilha. Então é isso, né? O fator climático é fundamental, né? Além do fator densidade demográfica, o fator climático é decisivo para a propagação da pandemia. Pelo que eu vi nos mapas, sim. Se tu entrares no site da universidade, tu vai ver bem desenhado o mapa mundial. No hemisfério norte, a densidade de propagação está muito mais alta que no hemisfério sul. Tá, mas lá está inverno, e tu vê a densidade demográfica de onde tem mais casos, tu vai averiguar que bate, entendeu, com o que a gente está falando aqui. Bate com o clima das regiões, né, no atual clima momento. E densidade. Pode olhar. Certo. A gente olha, então, quer dizer, o mapa mundi do coronavírus agora, a gente olha para o hemisfério norte, está repleto de casos, no hemisfério sul, muito menos casos. É isso.
No mapa que tu vê, sim. O cenário atual agora é esse. O cenário, sim. E, inclusive, se tu fores ver dentro do Brasil, vamos isolar o Brasil agora, vamos falar de... E aí, quando a gente chegar no inverno no hemisfério sul e no verão no hemisfério norte, provavelmente esse gráfico vai se inverter, né? Espero Deus que nem se inverta, né? Que suma os de cima e que não apareça muito embaixo. Mas aí há o outro fator, porque a densidade demográfica no hemisfério sul é muito menor do que no norte, né? Porque as massas continentais são muito mais densas no hemisfério norte do que no hemisfério sul, né? Sim, era isso que eu ia falar. No hemisfério sul, o que a gente tem? Tem Patagônia, né? Tem ali a Argentina e tal, né? Tem o que? A África do Sul, que o inverno também eu creio que não deva ser tão rigoroso, né? Tem a Austrália, tem a Oceania e tem tem outro país ali, tem a Austrália e tem o Nova Zelândia, né? Então, as regiões afetadas vão ser essas, né? Sul do Brasil também, né? Onde é mais frio e mais com a densidade maior, sim. A densidade demográfica nessas regiões é muito menor, né? A densidade demográfica da Austrália é baixa também, pelo que eu sei. Né? Algumas cidades estão meio concentradinhas, né? Mas assim, no todo, né? No todo é baixa, né? Então, o sul do Brasil, né, tem uma densidade um pouco maior, não é? O sul da Austrália também não é, né? Tirando ali, né? A Bacia do Prata, né? Você descendo para o sul da Austrália, a densidade demográfica também cai bastante, né? Então, ou seja, quando chegar o inverno no hemisfério sul, o cenário não será tão crítico quanto é agora no hemisfério norte, né? Eu espero que assim seja. Certo. Perfeito. Porque se tu for ver no Brasil hoje, tu vê que os casos em São Paulo, eles deram um boom grande assim, foi rápido, mas tu vê a densidade de lá. Se tu parar para analisar, né? Fazer alta, todo esse... Aí vai no mais fator alta. densidade, né? Não vai no fator densidade demográfica. Eu acho que foi o fator densidade que foi crucial. E fora que São Paulo é o coração do Brasil, né? Vai gente, muita gente que viaja pelo mundo e que vai para lá, né? Muito aeroporto, muita circulação de pessoas, né? Sim, e os trabalhadores daquele aeroporto que tiveram contato pelas superfícies, não sei, a gente começa a imaginar um monte de coisa, né? Ali vai propagando, né? Você dali vai propagando. Certo, Mirela. Então, o próximo tópico que eu queria abordar com você é a sua avaliação pessoal, né? Então, agora é o ponto crítico, né? O ponto polêmico, né? Vem a polêmica aqui, né? Então, assim, a gente tendo como base todos esses dados, né, que você passou, né, todos esses dados com fontes confiáveis, né, com fontes no dado do site principalmente no site da Universidade Johns Hopkins, né, que você é isso, né? Sim. Johns Hopkins e outros, Ministério da Saúde do Brasil, né? Os sites das secretarias... Governo de Santa Catarina. Governo de Santa Catarina, etc. Né? Então, fontes primárias de informação, né? Então, com base em todos esses dados que você levantou, qual é a tua avaliação pessoal? Assim, ou melhor, você acha que fechar todo o comércio, não deixar as pessoas trabalharem, você acha que isso evita, digamos, vai evitar a propagação da pandemia, não vai? O que você vê nisso aí? Olha, eu acho que podem ser tomados vários outros cuidados. Eu não vou criticar o que o governo fez, porque eu acho que eles têm lá a sua razão, mas eu acho assim, quando tu vai tomar uma medida com essas proporções, tu tem que ver que tu tá mexendo numa economia nacional. Complexa, né? Complexa. Exatamente. As pessoas vivem no mundo capitalista. Para eu sobreviver, eu tenho que pagar minha conta de água, de luz, de telefone. Se eu vivo de aluguel, é o aluguel, é a gasolina do carro, da moto, sei lá, o ônibus. Aí eles cortam o ônibus, fecham todas as lojas. Talvez no momento de eu desconheço, eu não sei o que fazer, vamos fechar tudo e depois a gente vê o que faz, talvez até funcionasse, não sei. Mas eu acho que foi muito extremo, tá?
talvez eu chamaria pessoas mais especialistas da área, como a professora... chama infectologista, a doutora Ivete, do Hospital Universitário Infectologista, a doutora Patrícia, infectologista. Antes do governo emitir um decreto dele, e como é algo muito complexo, ele deveria ouvir autoridades no assunto. E você sabe se no caso, digamos, o prefeito de Florianópolis ou o governador de Santa Catarina tomou essas atitudes de consultar Não sei se foram tomadas essas atitudes ou não, mas eu imagino que tenha... Não me chegou essa informação, mas eu imagino que ele tenha escutado o secretário de saúde, né? Por exemplo, o prefeito de Florianópolis, ele consultou os médicos do HU para ele pediu a opinião de vocês? Desconheço essa informação. Para mim, nunca ninguém pediu minha informação para nada. E você não soube... Eu não sou infecto, né? Mas você não soube de colegas do hospital, assim, se foram consultados? Não estou sabendo. Certo. E o governador de Santa Catarina, digamos, a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, consultou o HU, pelo que você saiba? Desconheço esses dados, tá? Pode ser que tenha sido consultado, mas eu imagino que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde deles mesmos, eles devem ter consultado, né? Certo. Eu espero que sim, pelo menos, né? Certo. Mas aí, então, quer dizer que na tua avaliação é um tanto... Na minha avaliação, acho que as pessoas têm exagerado você fechar todo o comércio. É que vai ter que abrir mais cedo ou mais tarde. O que adiantou fechar agora se daqui a pouco vai ter que abrir? Certo. Deviam ter pensado, por exemplo, olha, os mercados ficarão de portas fechadas e vão entrar de 10 em 10, não sei, pensar em outras alternativas, mas também não adianta ter uma aglomeração de fila na porta. Porque se as pessoas... Talvez fila na porta seja pior do que você deixar as pessoas livres no mercado, né? Exatamente. Às vezes é isso que eu falo. Agora, é claro. A fila do supermercado também é um outro ambiente para infecção, né? Exatamente, é sim. A pessoa vem, como tu falasse, o velhinho vem e espirra no meu cangote. Eu vou ficar cheia de perdigoto aqui no meu cabelo. Vou estar com vírus aqui no meu cabelo. Eu passo a mão no meu cabelo, peguei vírus na mão, botei a mão na boca. E em fila do supermercado isso é muito provável que aconteça. Alguém espirra atrás de você. Você espirra, né? E o contágio é aí, né? Espirrar e tossir, ó. Agora, se você está disperso dentro do supermercado, essa chance é menor, né? Porque tá cada um num setor do supermercado, então o contágio evita um pouco, né? Sim. Então, Mirela, então quer dizer... a densidade demográfica no supermercado. Então quer dizer, sim, não, mas é verdade, né? A densidade no supermercado também influencia, né? Mirela, então quer dizer que você acha que um decreto que promoveu filas de supermercado, no final das contas até piorou o ambiente para contágio, nesse aspecto? Digamos, nesse contexto de pessoas, eu vou no supermercado comprar. Antes eu podia circular no supermercado, agora eu fico preso na fila. A minha possibilidade de ser contagiado agora ficou muito mais fácil, né? Se alguém tem sintoma gripal e essa pessoa que tem sintoma gripal é Covid positivo, vai passar para todo mundo que está perto dele na fila. Está na fila. Certo. Então, assim, quem puder evitar de sair de casa, quem tiver essa sorte, que puder trabalhar online, em casa, quem puder... Beleza, isso é ótimo, é o ideal, tá? Tu poder trabalhar dentro da tua casa. Mas, por exemplo, o caminhoneiro não pode, o médico não pode, o pessoal da saúde no geral, os transportadores no geral, o pessoal da limpeza que coleta lixo, etc. O pessoal vai ter que sair para trabalhar. Então, todo mundo que puder continuar trabalhando online, que continue, tá? Eu não acho errado, nem muito pelo Mas assim, para dizer que o governador está errado. Mas você acha que foi muito precipitada a medida de simplesmente fechar todo o comércio? Eu acho que poderia ter sido pensado melhor, tá? Com alternativas mais plausíveis para a realidade. Os decretos, nesse aspecto, eles poderiam ter sido um pouco mais prudentes, na tua avaliação. Pensando na economia do país, sim, né? Porque fechar do dia para a noite, assim, do nada e... Certo.
Não sei se... Pois é, mas aí que está a questão, né? Se eles ouviram pessoas da saúde, talvez um infectologista me desse uma opinião muito parecida com a tua, né? Muito provavelmente, né? Pelo menos o pessoal os infectos que eu falam muito disso, tá? Higiene, o que a gente... O infectologista não vai dar uma opinião completamente diferente da que você falou aqui pra gente agora, né? Um pouco provável, tá? Ele não vai falar o inverso, assim, né? Oh. Não. Tem que ter cuidados pessoais com a higiene, cuidados comunitários com a higiene. É higiene. Infectologista bate muito na tecla da higiene também. Da higiene, né? Da higiene, certo. Sim, higiene pessoal e comunitária. Perfeito. É o bem comum. É o bem comum. Claro. Mirela, então uma outra pergunta. Digamos, você recomendaria, assim, ó, entre fechar o comércio ou fazer uma campanha de conscientização de higiene pessoal, né, desses protocolos que você falou pra gente, o que você optaria? Você mandaria as pessoas fecharem os comércios ou você faria uma campanha pública para higiene pessoal, para esses cuidados que a gente falou aqui, né? O que você orientaria o governo a fazer? Se eu fosse do governo, eu orientaria sobre higiene pessoal. Uma campanha para orientar as pessoas, né? O que eu, Mirela, faria, tá? Eu como médica, tá? Com a experiência que eu tenho até hoje. Primeiro, higiene pessoal, higiene comunitária, né? Limpeza urbana, né? Limpeza urbana, tudo isso. Terceiro, por exemplo, quem puder trabalhar online em casa, que trabalhe. Advogados, não sei o que, tudo isso que puder fazer conferências como a gente está fazendo aqui via online, Skype, não sei, alguma alternativa assim, que faça. Tá? Por exemplo, escolas, né? Universidades. Universidade que puder dar aula online. Os cursos que puderem ser online, né? Aí tem essa opção também, né? Ou, por exemplo, ou audiências de justiça, o que puder ser online. Que puder ser online, que sejam... Claro, o evitar essa troca de saliva, porque querendo ou não, por mais que a gente não cuspa quando a gente fala, vai saliva, gotículas invisíveis, elas vão no ar. Mas você acha, assim, que simplesmente soltar um decreto que paralisa completamente a sociedade não é o caminho? Eu acho que foi a solução que eles encontraram, compreendo, não concordo, eu não faria assim se eu fosse a governadora. Você não agiria assim? Você não, se fosse prefeito ou governadora, não. Se você fosse, digamos que você fosse secretária da saúde, você não orientaria nesse sentido? Não. Eu orientaria de acordo com o governo federal. Tá? E qual é a orientação do governo federal nesse sentido? A orientação do governo federal agora é sem desespero, mas com cuidado. Certo. Sem desespero, mas com cuidado. É diferente. O governo federal orientou no sentido de fechar comércio, paralisar a economia? Não, por enquanto não. Do governo federal não vê essa orientação, por enquanto. Do governo federal. Mas tu visse o que tem? Qual é a orientação do governo federal? Essa orientação, a mesma coisa que eu falei para ti ainda há pouco, é o que eles estão falando no governo federal, que já saiu a legislação e tal. Quem pode trabalhar online, trabalha online. Quem é de serviço, não é básico que se fala, como é que se fala? É necessário, né? Como saúde, limpeza urbana. Digamos, setores fundamentais. Quem não trabalha em hospitais, limpeza urbana, não sei o que, essas pessoas segurança pública, essas pessoas vão ter que sair para trabalhar. Como a gente falou aqui, né? Para a universidade há a opção do ensino à distância, né? Aula online, mas não é só a universidade, as crianças estão com os avós em casa, estão com os pais em casa, os pais podem ajudar a ensinar, a professora grava uma aula. Sim, a professora grava uma aula, a gente assiste a aula com... Ou a professora transmite por alguma plataforma online, né? E a criança vem em casa a aula, né? Exatamente, daí assiste a aula que a professora grava e na dúvida, a mãe, a avó,
a gente ensina daí em casa. Os pais ensinam seus filhos. Eu tenho uma filha em idade escolar, 7 anos, e a gente ensina, a gente ajuda em casa. E Não até tem problema. hoje em dia, com e-mail e tal, para a criança mandar a tarefa para o professor também é muito fácil, né? Não, eles têm, por exemplo, na escola da minha filha tem uma plataforma online, tá? Ah, sim. Tipo, tem uma plataforma online própria. Tipo a UFSC, que tem a sua plataforma também para o EAD, tem escolas particulares. Tem o Google. Tem isso, né? E usa a plataforma do Google para fazer isso. Então, assim, ó, não é tão impossível, é possível. Não é necessário, digamos, o pessoal da educação não precisa paralisar completamente, né? Não, colocar 30, 40 crianças numa sala de aula tudo juntinha, daí para os pais, porque tem pai que é tranquilo, mas tem pai que é apavorado, aí os pais já vão ficar apavorados, minha filha não vai, meu filho não, faz online. A educação pública até que se entenda que você paralise num período crítico, né? Mas olha só, agora a gente vai tocar no outro ponto que tu puxasse agora com essa pergunta, olha só, tu paralisa a escola pública, aí tu parou as creches, parou as escolas. Pai e a mãe, aí é um problema que eu estou enfrentando, porque eu sou a médica do trabalho de um hospital. O pai e a mãe continuariam trabalhando, né? O pai e a mãe continuam a trabalhar. A criança não tem creche para ficar. O que eu faço? Alguns dos meus funcionários, eles são de fora, eles não têm os avós aqui na cidade para ajudar com a criança. Por exemplo, eu deixo a minha filha com a minha mãe, né? Quando eu tenho que trabalhar, minha mãe fica com a minha filha. Mas é que eu sou de Florianópolis, eu tenho a minha mãe aqui. Mas quem veio do Nordeste? Tem nordestino aqui que não tem pai e mãe aqui para ajudar. Você orientou teus empregados a trazerem os filhos para tua casa, hein, também? Não tem como fazer isso, porque cada um mora num lugar diferente, eu não tenho como mandar. Imagina eu abrir uma creche agora nesse período, não tem como. Tá. O que você orientou para os teus empregados, então? Qual foi a tua orientação? Eu não sei o que orientar. A gente começou a enfrentar esse problema na semana passada. O que eu tenho? Eu tenho uma funcionária que o marido está ficando com a filha. Eu tenho outra que as duas filhas são maiores, 10 anos, parece 10, 12, estão ficando sozinhas em casa enquanto ela trabalha no período vespertino. Certo. Então, assim, são várias situações diferentes. Eu não tenho mais nenhum caso por enquanto, mas eu imagino que essa semana vai chegar mais. Então, assim, tá criando outra situação. Porque, por exemplo, o pai e a mãe têm que trabalhar e vai deixar a criança com quem? Criam outros problemas, né? Nessa situação. É isso que eu tô falando. Tu tenta arrumar uma coisa aqui, se tu não pensar em tudo... Estraga outra ali, né? Isso, tu quebra aquele dia a dia daquele trabalhador, trabalhador. Esse é o problema, né, Mirela? Que na minha live, eu não sei se você viu, eu critiquei, né? Porque quando o governo interfere de forma imprudente num setor da vida humana, ele desarranja vários outros setores em torno, né? Então você desarranja, você cria um caos na sociedade, né? Como a gente está vivendo agora, né? Você rompeu a rotina de um setor, você desarranja toda a sociedade, né? E ao mesmo tempo, com esse caos que está acontecendo em alguns outros países, as pessoas, por esse medo de que aconteça o mesmo aqui, alguns não querem deixar o filho para a escola, alguns não querem ir trabalhar, alguns estão com medo. Certo. O medo se instaurou muito, né? Se propagou muito. Né? Sim! E aí que eu venho com uma outra pergunta, né? Você como cidadã, né? Não como médica, né? Você vê que o papel da mídia foi muito negativo em propagar muito pânico entre as pessoas? Então, gente, assim, se tu parar para pensar, como eu estava vendo, não sei nem se foi a tua live que eu vi ou foi em outra live que eu vi isso, eu acho que foi do Fernando, outro colega também. Certo. O que ele tá, mas eu acho que tu também tocasse no assunto de suicídio, depressão, não? Certo. Falei. Tu também falasse, ele também falou. Então, assim, não adianta a gente entrar em histeria. A gente vai ficar histérico, com medo, apavorado, é uma pandemia, essa palavra pandemia, o mundo acabou. Não é nada disso. Uma pandemia quer dizer que está em vários lugares do mundo, mas não é o fim do mundo. O mundo vai continuar, a vida que segue. Porque o pessoal escuta a palavra pandemia, acha que é um apocalipse zumbi, né? Não é bem por aí, né? Tá assistindo muito filme.
Ah, não, porque eu particularmente, eu sou fã, né, de The Walking Dead e tal, eu acompanho, então eu gosto, sabe? Eu admito que eu tenho um fraco por esse tipo de entretenimento, né? Mas vou te falar que na vida real a gente tem que ter mais medo de outro tipo de coisa, viu? De bandidagem Sim, mesmo. sim, não, é verdade. Mirela, então, o que eu queria te perguntar, me veio uma pergunta para te fazer agora. Sim, você está fazendo agora a residência em psiquiatria, que você falou? Especialização em psiquiatria. Eu quero trabalhar com Tá. saúde mental do trabalhador. Pois é, agora sim que entra na tua especialidade, né? Então a questão dos aspectos, dos impactos psiquiátricos, né? Psicológicos, psiquiátricos das pessoas diante desse cenário onde a mídia te bombardeia 24 horas por dia com notícias de pandemia, de morte, notícias negativas. Aí você ficou trancado em casa. Você sai na rua, vê tudo fechado. Você vai no mercado, tem uma fila na porta. Qual a tua avaliação enquanto futura psiquiatra, né? Você já é psiquiatra, não, né? Não. Ainda falta terminar esse ano. Tá, você, né, como futura psiquiatra, né? Então, como é que você avalia todo esse contexto, né? Qual o impacto, até psiquiátrico, nas pessoas, né? Olha, esse caos todo instaurado, né? tu para e pensa, uma pessoa que vive bombardeada com tudo isso, né? Certo. Pode ficar depressivo, desistir da vida, chegar ao suicídio, ficar muito ansioso. Você acha que há o perigo de aumentar o índice de suicídio durante esse caos todo agora? Olha, daí eu vou concordar com vocês, porque vá que aconteça. Certo. Pode acontecer. É provável. Existe a probabilidade, porque tu imagina, se a pessoa Mirela, é mais... Sim, e pelo teu conhecimento, né? Fatores como desemprego e falência da empresa pesam muito em causas de suicídio? Olha, o meu TCC foi em tentativa de suicídio. Eu não cheguei a pegar muitos casos desse. Na graduação, mas da minha graduação. Agora na pós, não. Na especialização, não. Na graduação, meu TCC já foi na área da psiquiatria, de tentativa de suicídio por intoxicação exógena. Certo. Aconteceram, mas foram poucos e geralmente não era tentativa, era suicídio, viu? Nesses casos, assim, chega a vias de fato, né? Sim. Não, mas o que eu te pergunto, assim, são causas externas do suicídio, né? Digamos, então, o empresário que foi à falência, ou o funcionário que ficou desempregado, né? Isso pesa como fator de... A vida financeira pesa. Isso a vida financeira do indivíduo sempre pesa, porque tu imagina tu querer uma solução para os problemas. No mundo capitalista, a solução é o quê? Para tu pagares as tuas contas, tu precisa de dinheiro. Para tu teres um lar, para tu teres um lar, para tu comeres, para tu vestires, para tudo, tu tens que ter dinheiro. Se secam a tua fonte de entrada financeira, vão te atingir diretamente. Não tem como tu fugir disso. Certo. E então a questão financeira, pelo teus estudos, ela pesa muito como causa de suicídio, né? Uma crise financeira na vida da pessoa. Se tu comparar com outras causas, a causa financeira até o momento, desse tempo que eu estudei, não pesa muito, tá? Certo. O que mais assim, pesa... Tirando outros fatores, né? Se acontece, sim acontece. Certo. Não é um percentual altíssimo, tá? Mas acontece. Na vida moderna, a gente está tendo outras causas, tá? Para suicídio inclusive também são causas polêmicas, tá? Que eu não vou falar as causas porque algumas causas também são polêmicas, daí abriria uma janela para outras discussões. Claro, aí já foge do assunto, né? Já foge completamente do assunto, mas problema financeiro é uma causa, sim. Mas o fator financeiro, ele é uma das causas, né? Uma das principais causas. Sim,
não as principais, né? Mas ele tá ali, né? Bem, É bem uma ranqueado. causa também. É também uma causa. Ele é uma causa, tá. Sim. Situação financeira é uma das causas, sim. Você acha que a gente pode projetar para os próximos meses, como nós temos um cenário agora onde, antes da crise, né, do coronavírus, o Brasil tinha mais ou menos, se eu não me engano, 13 milhões de desempregados, né? Um analista da XP, né, ele publicou essa notícia, se eu não me engano, é de ontem, né? Então, a projeção da XP é que o índice de desemprego no Brasil suba para 40 milhões de desempregados, né? Então, a gente está num cenário que a gente pode sair de 13 milhões de desempregados para 40 milhões de desempregados. Então, a gente aqui tem um aumento de 27, né? 27 milhões, né, de desempregados. É isso, né? 27. Então, Eu não sou boa de matemática. Então, ou seja, na medicina a gente usa calculadora para tudo. Então, ou seja, a gente vai ter um pico de desemprego, né, nas próximas semanas, né? Queira Deus que não seja nos próximos meses, né? Queira Deus que a gente supere esse problema econômico rápido, né? Mas então, nas próximas semanas, isso é inevitável, que haverá um pico de desemprego, né? E haverá também, obviamente, um pico de falências de micro, pequenas empresas, né? Por falta de giro de capital, né? Você não está vendendo, né? O teu capital não gira, você não paga as tuas contas, os teus empregados, né? O teu aluguel, né? E você vai à falência, né? Então quer dizer, nós teremos nós estamos num cenário que subirá muito o número de falências de micro, pequenas, médias empresas, e vai haver, provavelmente, né? Espero, né? Eu quero, né? Que essa projeção da XP esteja errada, né? Tomara que seja muito inferior. Mas mesmo assim, se a XP errou, alguns milhões de pessoas vão para a rua, né? Isso será inevitável. Então, quer dizer, a gente tem um grande público, né? Digamos, mas vamos confiar digamos que a XP esteja correta, né? São aí 27 milhões de desempregados a mais no Brasil, né? Então, o impacto na saúde psiquiátrica da população é grande, né? Então, daí a gente volta no ponto da legislação, né? O nosso presidente, ele fez, né, uma lei, não é lei que chama, eu esqueci o nome disso. Decreto, né? Não, acho que foi uma medida provisória, se eu não me engano. Vê se eu não te mandei no teu WhatsApp. Aquela que você me mandou ontem, né? Eu acho que foi uma medida provisória que até foi revogado o artigo 18. Sim, aquele da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, né? Isso. Então, ali naquela medida provisória, eu acho que ele tentou dar uma aliviada nessa situação financeira, o que acaba repercutindo na medicina, porque não vai mais ter tanta tentativa de suicídio, eu espero, nem tantas falências, nem tantas situações tão tristes, né? Porque, no fundo, é triste. Tu querer trabalhar e não poder é triste também, né? Sim. Enfim. Então, eu acho que aquela medida provisória que eu mandei para ti é bem interessante nesse aspecto financeiro, porque resolve muito problema. A gente também vai deixar o link dela aqui, né? Eu acho que você me mandou o PDF. Mandei pelo WhatsApp, isso. Isso, aí se você puder me mandar o link para a pessoa baixar o PDF, aí a gente bota esse link aqui na descrição. Tá, te mando o link depois, me lembra que daí amanhã eu te mando tudo isso. Aí, isso, ótimo. Aí amanhã você me manda toda a relação de links e eu boto aqui na descrição do vídeo. Isso. Daí se eu esquecer algum, tu me avisa. Eu tenho um texto que eu fiz um resumo que hoje eu já te mando por e-mail. Aí o que for faltando ali, tu me avisa, me lembra que daí amanhã eu te mando. Já te mando o e-mail agora quando a gente sair da gravação. Você fez um pequeno texto assim com uma síntese da questão, né? É um resuminho ponto a ponto com os links. Ótimo, perfeito. Eu vou te mandar, mas daí o que eu esqueci de botar ali, tu me avisa. Isso, aí a gente bota esse textinho aqui aqui pro público, né? Que tá vendo. Dá uma melhorada que eu não sou muito boa de fazer texto. Não. Aí já entra na minha área, né? Eu, como professor de português, eu já dou uma corrigida. Perfeito, ótimo. Pode deixar.
Então assim, ó, eu tive sorte que eu já, quer dizer, por enquanto, eu tenho trabalhado muito em casa, né? Então a minha vida não foi tão afetada assim, graças a Deus, né? Isso é bom. Essa é a diferença, entendeu? Quem puder continuar trabalhando em casa. Eu não estou dizendo que é errado fechar as lojas nem nada, porque o pessoal também exagera, né? Não precisava ir, daí começa a ir o tempo todo, farmácia cheia, supermercado cheio, não precisa, gente. A farmácia vai continuar aberta, o supermercado vai continuar aberto, não precisa ir. Quando faltar, ou quando estiver acabando, vai. Sim, mas aí você acha que seria mais eficaz uma campanha de conscientização, né? Uma campanha para educar o povo nesses aspectos básicos. Sabe por quê? Para e pensa comigo. Adianta tu fechar tudo, não educar ninguém para nada e depois abrir e todo mundo continuar com os mesmos costumes. Não é verdade? Sim, claro. Tem que conscientizar, pode até fechar, mas fecha então tudo durante 15 dias, conscientiza nesses 15 dias e depois abre. Né? Que seja, mas tem que conscientizar, não adianta só fechar as portas. Infelizmente, Mirela, a gente não tem visto por parte do governo. Por exemplo, eu falo de onde a gente conhece mais, né? De onde a gente mora, né? Santa Catarina, né? Mais especificamente Florianópolis, né? Então, a gente não viu do governo do estado e da prefeitura de Florianópolis essas campanhas de conscientização, né? De saúde pessoal, né? Que medidas que o cidadão, que medidas que o cidadão pode tomar para evitar não ser contaminado, né? Então, ou seja, os governos locais soltaram decretos que espalhou um pânico, né? Vamos fechar comércio, tal, vamos fechar tudo. Você tocou o terror, né, entre aspas, né? Tocou o terror, deixou todo mundo em pânico e não educou o povo, né? Aí tu acha que adianta sem educar, por exemplo, sem conscientizar? Você viu alguma campanha pública do Estado, da Prefeitura, de saúde pessoal? Você viu? Uma campanha pública grande, não, só vi o site, mas aí tu tem que ter internet, tu tem que abrir o site, não é todo mundo que sabe do site, não é todo mundo que vai ter internet em casa. Aí você vai concordar comigo que as medidas foram tanto precipitadas, né? Incompletas. Né? Devia ser um pacote, já que fechou, faz o pacote completo, então. Ou eu diria para você, melhor reformulando a pergunta, você diria que as medidas foram imprudentes? Aí a gente já Lembra que eu faço perícia, perícia judicial, daí a gente entra na imperícia, imprudência, tá. negligência. Assim, a gente combinou que no final seria a tua avaliação pessoal, né? Então... Então, vamos lá. Qual é que é aquela pergunta, sim ou não? Foi prudente ou não foi? Tá, vamos pegar vamos pegar aqui do iniciozinho. Vamos partes por partes. Vamos como Jack, já que tu gosta desse tipo de filme. Certo. O Jack Stripador, né? Vamos por partes. Vamos por partes como Jack. Certo. Mas que pena que a gente já está aqui com uma live, já passou de 1h40 Né? Nossa, vai ter que cortar. Então, sim. Mas enfim, resumidamente então, eu acho que não adianta fazer uma medida pela metade. Não adianta fechar as portas e não conscientizar. Não adianta dizer vamos fechar as lojas e fica por isso mesmo e cada um fica na sua casa sem saber direitinho o que está acontecendo. E não educar o povo. Tem que educar. É uma gripe. É um tipo de gripe. É vírus. Como é que se evita a propagação do vírus? Com higiene. Higiene pessoal, higiene comunitária. Certo. É isso. Pelo menos isso devia passar isso para todo mundo. Isso é o básico do básico do básico. Pelo amor de Deus. Digamos, seria a primeira atitude do governo deveria ser educação para a saúde básica, né? Sim. E tem mais uma coisa, tá? É a consciência minha, tua e de cada um de nós, tá? Também não dá para esperar... Ou melhor, né?
a primeira ação do governo deveria ser uma campanha para higiene básica, né? Higiene pessoal básica, né? Falar para essas pessoas, às vezes que por ignorância até não sabem nem direito como fazer, tem água corrente em casa? A pessoa tem, porque temos todos os níveis de pessoas, veja bem, pelo Brasil inteiro. Mirela, e aí entra também as secretarias de educação, né? Porque, por exemplo, você poderia levar médicos para as escolas e levar as mães, olha, gente, né? Tipo, para dar uma aula de higiene pessoal mesmo, né? Sim, né? Também, porque tem lugares que a pessoa não sabe nem o que é higiene pessoal. Você poderia, por exemplo, convocar os médicos, né, do SUS, tal, né, fazer um curso preparatório ali e tal. Olha, vamos para as escolas e aí chama os pais, né, faz uma reunião com toda a comunidade escolar e dá uma aula ali de higiene pessoal, né? Teria um impacto muito positivo, né, Mirela? Sim, a gente tem os técnicos de enfermagem, o pessoal do posto de saúde, unidade básica de saúde, que tem vários em cada bairro. Então, assim, eu poderia fazer essa conscientização nos grandes centros. Não precisa só ser escola, asilos, tá? Lugares de grande concentração de pessoas, entende? Para falar da... Exato, são o pessoal do posto de saúde conscientizar, aproveitar as próprias áreas onde eles trabalham. Mapear asilo, ir lá, mapear escola, ir na escola. Ou até parcerias com igrejas, por exemplo, né? Também. Você faz uma reunião na igreja e leva um enfermeiro, leva um médico e dá uma aula de higiene básica, né? Sim. E temporariamente modificar a forma de cumprimento entre as pessoas. Cumprimenta como um japonês. Perfeito. Sei lá, vai adaptando, entendeu? Não precisa dar 3 beijinhos, a gente aqui no sul dá 3 beijinhos, abraça, aperta a mão. Faz aquele cumprimento japonês. Né? Nesse momento crítico você mantém um pouco de distância, né? Mas sim, até a gente falar que não é mais pandemia. Você não precisa entrar numa bolha de plástico, né? E ficar completamente isolado. Não precisa chegar a esse ponto, né? Só ter cuidados. Certo. Mirela, então, acho que a gente conseguiu, né? Acho que a gente conseguiu dar conta, né, Mirela? A gente já foi muito além, né? Isso. Mas, Mirela, assim, ó, você prontamente, né, nos atendeu, né? Se disponibilizou a fazer essa live, né, passar essa informação para o povo, porque já que prefeituras e municípios não estão fazendo isso, a gente faz na medida do possível, né? A gente, claro, nosso alcance aqui é pequeno, né, mas aí fica até o convite, né, para as pessoas que viram, né, passem essa informação adiante, né, passa para, né, distribui para os amigos, para os parentes, né, para a gente propagar a informação, né, Mirela? É importante, né? Então, Mirela, valeu, um abraço e vamos Muito obrigada pela oportunidade. Aí o pessoal, então, o recado é essa, lição de casa, né? Sigam aqui os conselhos da doutora Mirela, né, de saúde e de higiene pessoal. E segunda lição de casa é compartilhar esse vídeo com a família e os amigos. Tá certo? Valeu, pessoal! Produtor Rural, associe-se à Andaterra e fortaleça a entidade que de verdade defende os reais interesses do agro. Produtor associado é produtor mais forte.